A paz de Deus, meus queridos irmãos. Olha aí o Kairos novamente se manifestando e plantando a má semente. Ele é assim, ele vai, através dos seus vídeos, planta a má semente e quando as pessoas querem conversar com ele, ele desaparece. É o caso agora, eu vou contra-argumentar todas as coisas que ele está dizendo, mas ele não vai procurar conversar comigo para me mostrar a verdade das suas afirmações. Então vamos ver, Ele diz assim, preste atenção no que ele fala, quer dizer, ele é o pastor Tony. Preste atenção no que o pastor Tony fala e julgue se ele consegue ter argumentos firmes contra a doutrina. Então, essa doutrina a que ele se refere é a doutrina dos usos e costumes, é a doutrina das roupas, né? Então, o nosso querido Kairos vai defender a doutrina das roupas. E olha, veja bem, para defender essa doutrina, ele vai ter que se valer de um recurso muito usado pelos falsos profetas, viu? É sacar o versinho do seu contexto, torcer, né, e aplicar de uma maneira indevida, só para dar sustentação às suas crenças falsas, às suas heresias, né? Então ele diz assim, Kairos diz o seguinte: realmente nem Jesus e nenhuma parte das Escrituras falam deste termo, usos e costumes. Veja bem, ele diz que nas Escrituras não há, entre aspas, nenhuma expressão tal qual usos e costumes. Muito bem. Mas isso não quer dizer que usos e costumes não deva ser considerado, ou que está errado falar em usos e costumes, ou que está fora da doutrina. Olha, veja bem, nós mesmos da congregação usamos muitos termos e expressões que não são encontrados em parte alguma das Escrituras. Por exemplo, a palavra Trindade. Nós somos trinitaristas. Veja lá o nosso ponto de doutrina, que diz que nós cremos que Deus subsiste em 3 pessoas distintas. Então nós somos trinitaristas. Nós cremos na Trindade. Agora, mostra para mim onde está escrito em toda a Bíblia a palavra Trindade. Não vai encontrar. O nome da nossa igreja também é Congregação Cristã. Mostra para mim onde encontramos esta expressão, Congregação Cristã. Usamos também dizer, nos referindo à ceia do Senhor, usamos dizer Santa Ceia. Mostra para mim onde está escrito que a ceia é santa, ou que esteja escrito Santa Ceia. Eu não estou dizendo que usar esses termos, essas expressões, estão errados, mas estou mostrando que esse argumento de que não existe a expressão usos e costumes em toda a Bíblia não quer dizer que não deva ser considerado. O que o pastor Tony, na sua pregação, está dizendo é que as roupas que os judeus vestiam, a maneira deles cortarem o cabelo, a barba, estas coisas, não era o motivo da preocupação do Senhor Jesus. Entendeu? As pregações do Senhor Jesus tinham como objetivo estabelecer o amor, a verdade, a sinceridade, a fidelidade no trato das coisas de Deus. E não estava nem um pouco preocupado com o exterior das pessoas, a maneira como elas se vestiam, ou como cortavam seus cabelos, ou como usavam as suas barbas. Pelo contrário, ele censurou veementemente aqueles que se valiam da aparência, da maneira de se vestir, para parecer justos diante dos homens.
censurou e mostrou que Deus está preocupado com o interior das pessoas, não com o exterior. Censurou os fariseus, que estavam preocupados com a aparência. Ele disse assim, ó, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observai-as e fazei-as, mas não procedais conforme com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com um dedo querem movê-los. E fazem todas as obras, olha, presta atenção, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi. Censurou os fariseus, dizendo: fariseu hipócrita, que limpa o exterior do copo e do prato, mas o interior do copo e do prato está cheio de rapina e de iniquidade. Limpai primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior fique limpo. Chamou os fariseus por querer ostentar santidade através das suas vestimentas, dizendo: fariseu hipócrita, vós sois semelhante aos sepulcros caiados de branco, que por fora parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Então veja, a respeito da aparência exterior, a doutrina do Senhor é essa aí, que Deus vê o interior, o coração. O Senhor falou a Samuel a respeito disso. O Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, mas porque o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Então, é isso. As Escrituras tratam, sim, em muitas partes, sobre usos e costumes. Se você quer saber, pega uma Bíblia online aí e coloca lá na busca, lá por usos e costumes, ou o costume dos fariseus, e você vai encontrar centenas de referências a costumes dos povos, das nações, dos judeus, as coisas que eles usavam. Vai encontrar. Agora, e Jesus tratou sim de usos e costumes, mas tratou somente no que se refere ao estabelecimento do amor, da justiça, da verdade, da fidelidade no trato das coisas de Deus. Por exemplo, era usos e costumes dos judeus, torcer a palavra de Deus para fugir das suas obrigações. Então veja, se aproximaram do Senhor Jesus e disseram: ó Senhor, os seus discípulos não lavam as mãos antes da refeição, contrariando o mandamento dos anciãos. Jesus respondeu: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Porque vocês invalidam o mandamento de Deus usando a vossa própria tradição. Porque está escrito:
no mandamento: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser seu pai e sua mãe certamente morrerá, né? E vocês dizem o seguinte, que se um homem disser a seu pai e sua mãe: aquilo que vocês poderiam aproveitar ou se servir-se de mim é oferta ao Senhor, ele está livre dessa obrigação. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da vossa tradição, por causa dos vossos mandamentos humanos, né? Eu já expliquei em vídeos anteriores ao Kairos que o Evangelho nada tem a ver com cultura, sabe? Usos e costumes. Porque usos e costumes faz parte da cultura dos povos. E o Evangelho é transcultural. Então, você querer aplicar o ensino das Escrituras, o ensino do Evangelho em cima da cultura das pessoas, dos usos e costumes das pessoas, já de cara está errado, está por fora. Entendeu? Porque o Evangelho é para todas as culturas, todas as gentes, né? Meu filho. Mas veja bem, se você for pregar o Evangelho para índios, você vai ter que pregar o Evangelho para aqueles índios na situação que eles estiverem. Se tiver sem calcinha, sem sutiã, com a bunda de fora, você tem que falar do amor de Deus dessa maneira. Entendeu? Porque você não pode mexer na cultura deles. É contra a lei. Entendeu? Mesmo porque eles não vão aceitar isso. Falar do amor de Deus não é falar de roupas. Falar do amor de Deus não é falar de corte de cabelo, de barbicha, de nada disso. O Evangelho é o sacrifício do Senhor na cruz para a salvação das nossas almas. Eles precisam saber que eles são pecadores e que precisam crer nesse sacrifício. Isso aí é o Evangelho. Não é ficar pregando doutrina de roupas. Há 257 nações no mundo. Se você contar as nações indígenas, são milhares. As nações que estão nos desertos, lá na Ásia, nos desertos da Ásia, são povos de culturas diferentes, usos e costumes diferentes. E você, para levar o Evangelho para essa gente, você não pode mexer na cultura, senão eles não vão aceitar. Eles não vão nem te ouvir. Entendeu? É perigoso até expulsar você, matar você, porque você está mexendo numa coisa que é da tradição deles. E o Evangelho não é isto. O Evangelho é Deus encarnado, vindo ao mundo e padecendo na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E a mensagem é: se você crer nesse sacrifício, você será salvo. Essa é a mensagem. Não tem nada de falar de roupa, de barbicha, de bigode. Eu mostrei para você, para esse cabeça dura aí, viu? Esse é um cabeça dura. Mostrei com fatos. Lá no Bonfim, lá no Paraná, em Curitiba, no bairro do Bonfim, o ancião Furquim, ele mandou um judeu sentar, porque o judeu estava usando kippá, que é um chapeuzinho pequenininho que eles usam na cabeça. Isso é da cultura deles de já milênios. Ele mandou o judeu sentar, o judeu levantou para testemunhar, ele mandou sentar, falou lá para o judeu: aqui, nós temos as pessoas cultuar a Deus de cabeça coberta. Da nossa doutrina não pode cultuar com a cabeça coberta. Entendeu? Tem lugares no Brasil que as mulheres não podem entrar de calça comprida ou uma blusa sem manga, não pode participar do culto. Outros não tem o paletó e a gravata, não pode assistir o culto. Então faz esses exageros aí. Entendeu? Que não tem nada a ver. O Furquim mandou o judeu sentar porque estava com o kippá. Agora a congregação está lá em Israel. Veja, vai lá saber se eles estão pregando contra o kippá. Não pode, porque ninguém vai ouvir a pregação, ninguém vai congregar. Por quê? Está metendo o dedo na tradição deles. Não aceitam isso. Não vão aceitar. Entendeu? Então o Evangelho não é nada disso aí.
né? Vocês estão aí, ó, ceguinhos, tá? Atrás de doutrinas e mandamentos de homens. O pastor Tony está dizendo que Deus não se referia a roupas quando ele fazia sua pregação no Sermão da Montanha. Mas o Kairos vai lá e vai sacar um verso do seu contexto para fazer uma aplicação indevida. Olha, isso é exatamente o que fazem os falsos profetas. Eles usam a Bíblia. Ao invés de respeitar as Escrituras na sua interpretação, eles usam a Bíblia para dar sustentação às suas pregações mentirosas. Então o que ele faz? Ele saca um versinho do seu contexto e faz a aplicação. Kairos disse o seguinte, escreveu o seguinte: vamos ver se Jesus não falou sobre vestimentas. Veja o que está escrito em Mateus 7, capítulo 24, 25. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. E entre parênteses ele escreveu, pelo que haveis de vestir. Quer dizer, então ele sacou tudo aquilo que está entre os parênteses, para aplicar como sendo para Jesus se referindo à vestimenta. Ora, o verso deve ser interpretado dentro do seu contexto. E o contexto todo não está falando de roupas, a aparência exterior, mas como o título do contexto mesmo declara, Jesus está tratando da ansiosa solicitude pela nossa vida, que nós não devemos estar preocupados com o dia de amanhã, porque Deus, na sua divina providência, proverá para os seus filhos todas as coisas. E Mamon é um termo aramaico que significa riquezas. Novamente, Jesus está ensinando que não devemos estar preocupados em adquirir bens desta vida, mas em vivermos uma vida consagrada a Deus. Como é fácil entender pela leitura do texto, Jesus não está falando da maneira como devemos nos vestir. Aliás, interpretando assim como ele está interpretando, eu acredito que o Kairos deveria estar usando vestes talares. As vestes talares eram aquelas roupas usadas pelos sacerdotes, pelos fariseus. Deveria estar vestido à semelhança dos judeus nos tempos de Jesus. Deveria vestir as mesmas roupas que vestia Jesus Cristo. Que tal, Kairos? Que tal você usar essas roupas também? Ei, rapaz! Pensa um pouco, vai, e para de fazer interpretações falsas das Escrituras, tá bom? Beijinho na bochecha e fica com Deus.